Muitas pessoas estão sensibilizadas com a morte do cantor sertanejo João Carreiro, de apenas 41 anos. Ele afirmou nas redes sociais que seria submetido então a uma cirurgia cardíaca para a troca da válvula mitral, pois ele era portador de uma condição conhecida por prolapso da válvula mitral. Nesse vídeo eu quero explicar o que é o prolapso da válvula mitral, por que foi indicada a cirurgia de troca e o que provavelmente pode ter acontecido no pós-operatório delicado de uma cirurgia cardíaca. Eu sou Érica Peralta, cardiologista e ecocardiografista. O coração tem 4 válvulas, 2 à esquerda e 2 à direita. À esquerda nós temos a válvula mitral, que vai dividir a câmara superior da câmara inferior, que é o ventrículo, ela aqui. E a válvula responsável que controla a ejeção de sangue é a válvula aórtica. Então, o prolapso da válvula mitral, ele acontece quando há um desnível entre o fechamento das suas cúspides. O que isso quer dizer? Eu gosto de fazer a analogia com uma porta de 2 folhas. Aquela que você encontra muitas vezes em restaurantes. Essa porta, ela tem que fechar sempre no mesmo nível. E o prolapso da válvula mitral, ele acontece quando uma dessas portas fecha em desnível. E ocorre, então, a passagem, o refluxo de sangue da câmara de baixo, quando ela se contrai com mais pressão, para a câmara superior, que é o átrio. Esse refluxo, ele varia, ele pode ser leve, moderado ou grave, e vai depender justamente da condição dessa válvula. Provavelmente, o João Carreiro era portador de uma doença mais agressiva da válvula mitral, que degenera, ela é formada por tecido conjuntivo, meio cartilaginoso, e essa doença conhecida como doença de Barlow, a válvula fica ainda mais deformada, acomete mais homens e justamente nessa idade de 40 a 50 anos. O refluxo, quanto mais grave, ele pode causar, portanto, sintomas que provavelmente foram o motivo da indicação da cirurgia do João Carreiro. Quais são esses sintomas? Falta de ar aos esforços, palpitação, pode evoluir essa falta de ar com água no pulmão, arritmias e um cansaço. Bom, essa avaliação toda se usa então os métodos diagnósticos, como o ecocardiograma transesofágico, para nós termos bem definida a anatomia dessa válvula. Indicada a cirurgia de reparo dessa válvula. Em alguns casos, a gente consegue preservá-la fazendo alguns cortes, o cirurgião cardíaco, ele mantém a estrutura da válvula. Mas quando essa válvula é muito degenerada, nós vamos trocá-la. O pós-operatório é feito por cardiologistas no ambiente de UTI. É um pós-operatório delicado, complexo, pois o cirurgião cardíaco abriu a pele, o osso, toda a musculatura, né? A membrana que reveste o coração, e abriu o próprio músculo do coração. O sangue, ele circula por um aparelho que a gente chama de circulação extracorpórea. No final da cirurgia, o cirurgião ele volta a rever todo esse circuito e ver se não ocorreu nenhum vazamento em torno dessa válvula. Então, o paciente ele retorna à circulação espontânea, são fechadas todas as camadas e ele é enviado à UTI para cuidados específicos. Lá na UTI, nós vamos observar o paciente respirando por aparelho, ainda inconsciente, e gradativamente ele vai recuperando a consciência, se for possível. Pode ter acontecido várias possibilidades. Uma delas pode ser o choque vasoplégico, quando o paciente não consegue recuperar a própria pressão sem a ajuda de remédios. Os vasos sanguíneos, eles ficam meio parados, eles não têm a capacidade de contração. Uma outra possibilidade é que pode ter ficado algum vasinho pequeno vazando sangue em volta do coração. E muitas vezes é necessário o paciente voltar com urgência ao centro cirúrgico, ou mesmo fazer uma drenagem desse sangue que fica em volta do coração na UTI mesmo. Além, claro, de ocorrerem arritmias complexas que precisem de choque e desfibrilação. Parece até senso comum que cirurgia cardíaca, claro, é uma cirurgia de risco, mas toda cirurgia tem seus riscos.
Quem indica esse procedimento muitas vezes é o cardiologista clínico que vem acompanhando o paciente, e nós precisamos ser assertivos no momento de indicar a cirurgia para que o coração não enfraqueça, para que o paciente não desenvolva arritmias, morte súbita, outras complicações cardíacas. Cirurgias não cardíacas, elas sempre passam pelo cardiologista, porque assim nós vamos avaliar as suas condições de saúde e fornecer um relatório para a equipe que vai lhe assistir em um procedimento de cirurgia não cardíaca. Vocês já ouviram falar desse prolapso da válvula mitral? Você conhece alguém que é portador de alguma valvopatia, que tem alguma doença de válvula cardíaca, que está para fazer alguma cirurgia ou que já fez? Compartilhe, comente aqui embaixo, que vai ser um prazer tirar as suas dúvidas.